Então prepara o teu coração, porque nós vamos começar a mensagem. E te aconselho, de verdade, se você tiver como anotar algumas coisas que Deus vai falar no teu coração, faça isso. E não converse. Não converse. Se tiver alguém conversando do seu lado, eu te dou autoridade para puxar a orelha dessa pessoa. Fica quieto agora aí. Fala agora comigo não. Tá? Série Guerra. Segunda mensagem, Guerra Comportamental. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Se você puder, fica de pé para a gente ler. Em nome de Jesus. Quem achar, diga amém. Cada vez o amém está mais fraco, não é possível. Gente, eu vou dar assim, ai pastor, tem no telão. Eu já falei que eu vou proibir de pôr no telão, porque não é possível. O telão é um recurso para quem não tem Bíblia e quem não consegue trazer. Mas se você tem uma Bíblia, traga. A tradução que a gente usa aqui é a NVT. Quanto você pagou naquela Bíblia lá, pastor Marco? R$25 uma Bíblia física NVT, chega na sua casa bonitinho. Pastor, não quero comprar. Baixa o aplicativo da igreja que é de graça. Você vai ter a tradução da Bíblia NVT lá no aplicativo da igreja. É só entrar lá no Apple Store, no Play Store, vai estar lá. Batista Legacy Church, baixa o aplicativo e você vai ter acesso, tá bom? Vamos lá. Mas se você não está com a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no telão. Romanos 7,14, série Guerra, Guerra Comportamental, diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Antes de se assentar, diga comigo bem forte: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se assente, feche sua Bíblia. Espírito Santo, fala conosco. A liberdade aqui, a legalidade aqui para falar ao nosso coração. Fala, nos instrui, nos ensina, nos faz crescer em toda a graça e conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acredito que para que a gente entenda de fato quais são os nossos problemas comportamentais, para que a gente possa realmente saber como lidar com cada um deles, a gente tem que mergulhar para um pensamento mais intrínseco, mais central hoje aqui. Eu poderia trazer várias colocações, várias teorias, mas eu não quero teorizar, eu quero trazer a prática da palavra de Deus. Mas para que a gente entenda melhor, a gente precisa começar
a nos fazermos um questionamento central e muito importante, que provavelmente você já fez, talvez a respeito de si mesmo ou de alguém. Por que algumas pessoas não mudam? O porquê que mesmo sabendo que as pessoas estão erradas em suas atitudes, em seus comportamentos, essas pessoas insistem, persistem em permanecer naquilo que é errado. Por que isso acontece? Esse é um questionamento que a gente precisa se fazer, para que a gente seja confrontado dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes eu sabendo o que é errado, eu ainda falho. Por que eu sabendo que eu não devo fazer, eu coloco os pés pelas mãos, eu troco, faço tudo errado e vou lá e falho? Eu trouxe 3 linhas de pensamentos aqui, para a gente entender, à luz da Bíblia, o porquê que algumas pessoas não mudam. Se a gente for para a psicanálise, para a psicologia, a gente vai ter muitas linhas de entendimento. E se tem uma área que eu sou apaixonado, é desenvolvimento humano. Eu amo essa área. Mas eu não quero falar sobre teoria, como eu disse. Eu quero falar sobre prática. Eu quero falar sobre palavra de Deus. Então as 3 coisas que eu vou compartilhar com você aqui, sobre o porquê algumas pessoas não mudam, vai nos levar a entender melhor alguns princípios da palavra. Então vamos lá. Primeiro item, primeira circunstância, por que algumas pessoas não mudam? Pessoas não mudam porque não enxergam a necessidade da mudança. Elas olham para si mesmas e elas estão tão acostumadas, e entenda, com a pseudo-verdade, a falsa verdade que elas estão vivendo, que elas estão inseridas, que elas acreditam que aquilo é o que tem para a vida delas, que é daquele jeito, que é daquela maneira. E qualquer pessoa que faça ao contrário daquilo que ela está acostumada a fazer, não é ela que está errado, é a outra pessoa que está errada. Então algumas pessoas não mudam porque estão inseridas de tal forma dentro de um contexto que elas não enxergam a necessidade da mudança. Vou dar um exemplo aqui que depois a gente vai mergulhar um pouquinho melhor neles. Por exemplo, uma pessoa que nasce dentro de uma família calma, uma família tranquila, uma família onde, quando existe problema, sentam para conversar, uma família que não é precipitada, aonde se ensina orar, esperar, confiar, aonde todo mundo fala um tom de voz equilibrado, não há apontamentos, não há julgamentos, há diálogo e a conversa. A pessoa, ela é criada dentro de um ambiente assim, ela é inserida dentro desse contexto, ela leva isso para a vida. E ela passa a entender que a forma de resolver os conflitos do dia a dia é daquela maneira, porque aquela é a verdade dela, aquela é a base dela. Aí você pega do outro lado uma pessoa que foi criada numa família que todo mundo grita, aponta o dedo e fala, vem aqui resolver, olha na minha cara, você tá achando que eu sou o quê? E grita, fala em italiano, fala com a mão, fala alto, e a criança fica assim perdida, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Ela cresce num ambiente assim, ela cresce dentro desse contexto onde a família é uma loucura, todo mundo fala alto, final de semana tem reunião de família, 35 pessoas comendo macarrão com salsicha em casa, é aquela loucura, gente. O mais legal é que vocês estão dando risada vocês mesmos, né, gente? Isso que é mais legal. Aquela maluquice de família, assim. Mas ela cresceu dentro daquele ambiente. Aquilo se tornou a verdade a qual ela foi criada. Aí você pega o fruto da família calma e o fruto da família virada de ponta cabeça. E aí vão se relacionar. Vão se relacionar afetivamente, vão se relacionar financeiramente, com amizades. O que mais acontece? Conflito. Você está errado, é você que está errado.
Um olha para o outro e fala assim: você é acelerado demais. O outro responde: você que é lento demais. Você não consegue resolver nada e você só quer ficar julgando os outros. Porque cada pessoa carrega dentro de si aquilo que lhe foi inserido. Então existem algumas pessoas que não mudam seus comportamentos porque elas não conseguem enxergar a necessidade da mudança. Num caso como o que eu acabei de citar, o que precisaria acontecer? Equilíbrio. Os dois lados decidirem ser transformados. Encontrar um ponto de equilíbrio para que houvesse um mínimo de convivência. Só que a grande questão é porque aí entra na questão pessoal. Aquela questão assim: eu cresci assim, eu fui ensinado assim, eu tô com 30 anos, 40 anos, não sei o que, 50 anos, eu cresci assim, minha família assim, se quiser vai ter que me engolir assim. Vou te dar uma notícia: não vão te engolir. Vão te apontar, vão te criticar, vão te julgar. Não estou nem aí. Esteja aí, porque isso é sério. Se importe com isso, porque isso é um sinal de alerta. Segundo ponto: pessoas não mudam porque não estão dispostas a mudarem. Isso é triste. Tem pessoas que olham para a vida delas e elas sabem aonde elas precisam melhorar. Elas sabem que elas erram num tipo de comportamento. Elas erram na amizade, erram no relacionamento pessoal, erram com as famílias. Elas até sabem, mas elas não dão um braço a torcer e não querem mudar. Porque mudar dá trabalho. Não quero. Estou cansado. Expressão chula, mas que todo mundo usa. Estou com o saco cheio de ser só eu que tenho que fazer as coisas, só eu tenho que ceder, só eu tenho que mudar, só eu tenho que melhorar. Muitas pessoas sabem onde estão errando, sentem que estão fazendo errado, mas não querem abrir mão. Porque mudar significa, primeiro, confrontar a si mesmo. É reconhecimento: puxa, eu estou errando aqui, eu preciso melhorar. Tem gente que não gosta, tem gente que não aceita. E o terceiro ponto aqui: pessoas não mudam porque não aceitam correção. Tem gente que não muda simplesmente porque não admite ser corrigido. Tem pessoa que é sua amiga, seu amigo durante um bom tempo. Se você chegar para ela e falar: olha, você está errado nesse pensamento, você está errado nesse comportamento, essa pessoa é capaz de nunca mais olhar na sua cara. Alguns casos se tornarem até seus inimigos, se é que a gente pode ter, mas na cabeça delas a gente vira. Elas ficam com uma raiva tão grande porque você corrigiu elas, que elas não querem mais diálogo, elas não querem mais conversa com você. Então a gente tem pessoas que não mudam porque não enxergam a necessidade da mudança, pessoas que não mudam porque mesmo enxergando a necessidade da mudança não estão dispostas a mudar, ou simplesmente pessoas que não mudam porque não aceitam que estão erradas, não aceitam ser corrigidas. E talvez algum de nós aqui já carregou algum sentimento desse. Talvez em algum momento da nossa vida a gente se sentiu chateado, #chateado, porque nos confrontaram, porque falaram conosco mais asperamente e não era preciso falar conosco daquele jeito. A gente ficou triste, abandonou empregos, lugares, cidades, vizinhanças, igrejas, famílias, relacionamentos, porque apontaram os nossos erros. E onde já se viu fazer isso comigo, que sou uma pessoa tão boa? Eu posso até ter erros aqui, mas eu compenso do outro lado. Tem gente que pensa assim. Tem gente que é exatamente assim.
Talvez você convive com pessoas assim. Talvez você é assim. É por isso que mudar comportamento é guerra. Talvez uma das mais difíceis a serem travadas. Porque é guerra contra o nosso eu. Contra nós mesmos. E toda mudança dói, toda mudança incomoda, toda mudança te leva para o confronto, toda mudança te traz dor. E muitas vezes a gente simplesmente não quer. Me deixa. Eu sei da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. A gente precisa entender que talvez esses sejam alguns dos motivos que pessoas não mudam. Mas todo comportamento errado, ele tem uma raiz. Ele surgiu ou ele surge na vida de alguém por algo específico. E a gente poderia, como eu disse aqui, teorizar sobre um monte de coisa, o porquê que comportamentos errados surgem e muitas vezes permanecem de forma intrínseca sobre a vida das pessoas. Mas como eu disse aqui, eu vou para a palavra. Abre para mim Romanos 7,14 que a gente leu, por favor. E a palavra é clara e ela é simples. O problema não está na lei. Entenda esse ponto quando Paulo fala com os romanos. Ele está falando sobre a lei, que era a indicação da transformação, a indicação de um caminho, de uma escolha melhor. Então vamos lá. O problema não está na lei. O problema não está na direção que te dão. O problema não está na instrução que te dão. Você não consegue mudar, não é por causa disso. Não é simplesmente que você não consegue obedecer a lei porque a lei é difícil, porque o entendimento, o direcionamento é difícil. Não. A lei é espiritual, ela é boa. É instrução, é direção. O problema está em... não, tem que ter corajoso para ler isso aqui. Não quis nem ler, né? O problema não está na lei, o problema está em... Quem que está falando isso aqui? Paulo na primeira pessoa, dele mesmo ele está falando. Ele não está teorizando sobre a vida de alguém. A gente está falando do apóstolo Paulo, que olha para os romanos, escreve uma carta para eles e diz assim para eles: vocês não mudam porque a lei é difícil de mudar. Eu não mudei ou deixei de mudar algumas coisas na minha vida porque a lei é difícil de ser obedecida. Eu não mudei porque o problema está em mim. O problema está dentro de mim, está no meu coração. Por quê? Porque eu sou humano e sou escravo do pecado. O que é isso, pastor? Está falando do apóstolo Paulo, um homem santo, bom, que foi transformado pelo Espírito Santo. Irmãos, Paulo é direto. Ele está dizendo: o problema não está no outro, o problema está em mim. Eu que tenho coisas a serem resolvidas dentro do meu coração. Mas quando Paulo fala sobre o problema, ele deixa algo muito claro. O problema é real. O problema existe. O problema está dentro de mim. Então a Bíblia está nos mostrando que existe um problema. Mas a mesma Bíblia que mostra que existem problemas comportamentais dentro do nosso coração que precisam ser sarados, ela está dizendo que a gente não vai permanecer no problema. Ela está dizendo que nós seremos transformados pelo poder de Deus. Nós seremos aperfeiçoados por esse poder de Deus. Ainda que o problema exista, ainda que o comportamento errado exista, nós não permaneceremos a errar constantemente. A gente está falando de alguém que olhou para si e disse assim: eu sou escravo do pecado. Pastor, mas como assim, Paulo? Sim. Sabe por quê? Porque quando eu falo para você pecado, quando a gente lê na Bíblia pecado, sabe como que a gente categoriza pecado? Coisas externas grandes e visuais aos outros. Pecado é aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que trai, aquele que se prostitui, aquele que faz isso, aquele que rouba, aquele que mata. Isso é pecado aparente que os teus olhos podem condenar. E o pecado que acontece dentro do coração e os olhos dos outros não veem, como a inveja, a maledicência, o orgulho, a ira, a raiva, o rancor, a mágoa, que são pecados, são brechas que te descaracterizam, que te desconfiguram e abrem uma brecha gigantesca para que os teus comportamentos não sejam influenciados por Deus, mas por aquilo que quer te matar, destruir e acabar com a tua vida.
Para de categorizar pecado só como aquilo que os teus olhos podem condenar. Olha para dentro do teu coração hoje como eu preciso olhar para o meu. E vamos tentar enxergar quantos pecados ainda existem dentro de nós. Pecados que são brechas, que fazem com que a gente se torne escravos dele. Alguém pode dizer assim: pastor, mas a própria Bíblia me diz que eu tento, mas eu não consigo. Aí a gente tem os espirituais, né? Eu acho, pastor, que eu sou igual Pedro. E aí vem os crentes de plantão tentando justificar seus destemperamentos, seus descontroles, suas precipitações, suas raivinhas, seus ódiozinhos, dizendo: eu sou igual Pedro, eu sou sanguíneo. Ou coisa de Jesus. Pedro pôde até ser sanguíneo, mas aconteceu algo sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Aí eu te pergunto: quando o Espírito Santo desceu e Pedro foi transformado, ele deixou de ser sanguíneo? Não. Ele não deixou de ser. Mas algo passou a ter mais poder sobre ele: a presença do Espírito Santo. E toda vez que ele sentia raiva, o Espírito Santo falava mais alto: não faz. Toda vez que ele queria ir, o Espírito Santo falava: não vá. Toda vez que ele queria falar, o Espírito Santo falava: cala essa boca e não fala. Não é um passe de mágica a vida cristã. É uma transformação completa que acontece dia após dia. Hoje a transformação tem que ser completa do momento que eu acordo até o momento que eu vou deitar. Amanhã a transformação tem que ser completa de novo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra da minha vida há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás é fiel para completá-la até o dia que os meus olhos não se abrirão mais. Todos os dias há algo do céu para ser completado sobre a minha vida. A gente precisa entender isso. A gente não pode justificar as nossas mazelas, as nossas falhas em cima. É difícil. Não estou falando que é fácil. A gente está num texto do próprio apóstolo Paulo, que diz: eu tentei, eu tento, mas... Abre Romanos 7:19. Romanos 7:19, que a gente leu aqui. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Sabe o que eu vejo aqui? Duas coisas: o reconhecimento claro do erro. Eu sei que está errado, Deus. Eu sei que eu tenho problemas, Senhor. Eu sei que eu tenho coisas a serem transformadas em minha vida. Eu sei que eu tenho coisas para serem aperfeiçoadas em minha vida. Primeiro, a consciência clara. A segunda, a impossibilidade do sentimento da mudança. O sentimento de ser impossível alcançar alguma mudança. Por quê? Olha o versículo 20. Coloca o 20 para mim, por favor. Porque algo estava dominando o coração dele. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quando o pecado encontra uma brecha, Satanás exerce domínio. Por isso devemos buscar que o nosso coração seja curado, os nossos sentimentos sejam restaurados. A gente tem que entender a raiz dos nossos problemas. E existem pelo menos 4 fontes de problemas comportamentais que eu quero compartilhar com você ainda. Tá aí comigo ainda, em nome de Jesus, amém? Primeiro delas: problemas surgem por herança comportamental. Segundo, problemas comportamentais surgem por circunstâncias enfrentadas. Terceiro, problemas comportamentais são resultado de decisões erradas tomadas de forma contínua. E quarto, problemas comportamentais surgem
Porque as fontes que nós buscamos são fontes erradas. Então vamos lá entender melhor sobre isso aqui. Problemas que surgem, primeiro, por heranças comportamentais. É aquilo que você não escolheu, mas que vem como um pacote sobre a sua vida. Lembra do que eu falei aqui da família? Do comportamento calmo e do comportamento às vezes mais sanguíneo? Uma criança que cresce num ambiente como esse recebe heranças comportamentais da família, porque ela cresce tendo aquele comportamento como espelho. Ela cresce vendo aquilo acontecer no dia a dia dela. É muito comum talvez você olhar e dizer para um filho: puxa, você se parece com seu pai, você se parece com a sua mãe. Às vezes os filhos carregam geneticamente até alguns defeitos, algumas marquinhas, algumas manchinhas. Talvez você carregue algumas marcas. Olha, tem o olhinho da mãe, ou a orelhinha do pai, tem não sei o que, o jeitinho de andar. Que a gente traz heranças genéticas, mas a gente também traz heranças comportamentais. São coisas que estão com você desde a sua fabricação, a sua concepção, meu filho. Coisa que você não vai escapar. E tem pessoas realmente que têm tendência a serem mais sanguíneas, explosivas, que querem brigar, que querem discutir, que querem apontar, que querem resolver a qualquer custo, a qualquer maneira, que não leva desaforo para casa, que quer tirar satisfação. São coisas que, se você cresce num ambiente como esse, aquilo se torna uma verdade triste de comportamento sobre a sua vida. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas que são reflexo do comportamento da família delas? Por outro lado, como eu disse, temos pessoas que são mais tranquilas, que são mais ponderadas, mais equilibradas, mas que também chega a ser prejudicial, porque traz algumas falhas de comportamento daquela pessoa que nunca consegue tomar decisão. Sempre fica na defensiva. Ai meu Deus, ai meu Deus. Se torna totalmente dependente do pai e da mãe. Ai, o que eu faço? Vai lá, escolhe. Ai não, escolhe para mim. Faz para mim. Tem pai que parece que cria filho para viver a vida inteira dependendo dele. Ux, cria seus filhos para ser melhor que você e voar mais longe do que você já voou. Mas vai, meu filho, se vira. Amo meus filhos, mas a minha maior realização é se eles forem muito mais longe do que eu. Meu coração vai sentir saudade? Claro que vai. Mas eu quero eles voando muito mais longe. Não estou criando filho para mim. Eu quero cumprir uma promessa, criar meus filhos para que eles sejam um reflexo de Deus aqui. Eu acerto, eu erro, mas tem gente que parece que não entende isso. Tem gente que não compreende isso, aí gera um monte de falha de caráter no filho. Gera um monte de falha de caráter na pessoa que não consegue tomar uma decisão, não consegue se posicionar. Fica dependente do pai e da mãe para sempre, casa, não consegue pagar uma conta de luz em dia. Fica a vida inteira recorrendo para o pai: arruma 100 para mim. Ai, acabou a mistura em casa. Ai, pastor, o senhor não sabe da minha realidade. Querido, eu não estou falando de dificuldade financeira não, que todo mundo passa, porque eu também passei na minha casa. Eu tive luz cortada nessa cidade, eu não tive o que comer nessa cidade durante uma semana. Dificuldade financeira todo mundo passa. A questão é você ser dependente de outras pessoas ao ponto de você não conseguir se posicionar. São coisas completamente diferentes. Tem gente que vem dessa falha comportamental, de ser calmo demais, de ser tranquilo demais e nunca consegue se posicionar. Tem pessoas que carregam as falhas comportamentais de serem melancólicas demais, afundadas na tristeza, na angústia. Queridos, isso não é julgamento, isso é alerta, tá? A mãe teve depressão, a avó teve depressão, a tia teve depressão, a irmã tem depressão, o fulano tem depressão, todo mundo em casa tem depressão. Queridos, a depressão é real, ela existe, ela é prejudicial, ela destrói e ela mata, isso é fato. Mas ainda que isso seja uma herança comportamental, em Cristo está a resposta que você precisa. Ninguém está menosprezando ou diminuindo uma doença, uma depressão, uma síndrome. Elas são reais, elas matam e elas existem. O fato é
tem que ter fé para levantar a mão e dizer: em mim vai romper isso em nome de Jesus. Chega. A depressão matou, a depressão pegou, a depressão entrou. Aqui não. Então provavelmente algumas pessoas carregam falhas comportamentais do melancolismo, falhas comportamentais do vitimismo. Aquela pessoa que nunca consegue tomar frente, ela sempre está como coitadinha, ela nunca sai da situação de ser ajudada, ela nunca prova do outro lado, ela sempre quer receber, talvez criou-se numa família assim, sempre querendo que os outros fizessem, receber. Quantas vezes eu já ouvi, já vi situações, às vezes ai gente, eu vou falar, posso falar? Eu vou falar. A pessoa vai pedir emprego, procurar emprego, ela fala: você vai conseguir um emprego para você, tal. Sabe qual que é a primeira coisa que a pessoa pergunta? Eu vou perder o auxílio? É isso. Mas se eu for registrado, eu vou perder. Meu irmão, ajuda e auxílio não são eternos, são temporais. É para uma temporada. É temporário. Acabou, tem que crescer, mas tem gente que carrega o espírito de vitimismo no seu coração e sempre está ali. Sempre está ali querendo que os outros façam, querendo que os outros resolvam os seus problemas, resolvam as suas dificuldades. Um sábio amigo me falou essa semana: às vezes a pessoa vai, só para você entender nessa linha, vai, casa, não te pergunta se ela era para ela casar, ela casa, arruma filho, não consegue sustentar, não consegue cuidar, aí você é obrigado a cuidar do filho dela. Não que a gente não possa ajudar, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando das pessoas que criam problemas para si, depois vem com o problema para você e fala: resolve o meu problema. A igreja está aqui para estender a mão para aqueles que precisarem. Mas tem gente que não quer que o problema dela se resolva para que ela não erre mais. Ela quer que você resolva o problema dela hoje para ela criar outro amanhã. Para ela criar outro problema amanhã. Por quê? Porque é uma falha comportamental que está intrínseca na vida dessa pessoa, que está enraizada no coração dela. Está lá. Ai, pastor, então será que é por isso que eu não consigo mudar algumas coisas da minha vida? Será que é por isso que eu estou enfrentando tudo que eu estou enfrentando? Escute o que eu vou dizer para você. Herança comportamental que você recebe porque você conviveu em famílias vitimistas, melancólicas, depressivas, tendenciosas a dominar você, te tornar uma pessoa tranquila demais ao ponto de não conseguir tomar decisão. Famílias com tendências sanguinárias que te tornaram talvez uma pessoa explosiva. Esse tipo de herança comportamental pode até indicar o problema que você tem, mas isso não determina que você deve permanecer neste lugar. Isso não determina que você será assim para sempre. Herança comportamental não justifica o não processo da mudança, não passar pelo processo da transformação. O Senhor conhece meu coração, sabe que eu já tentei. Herança comportamental não justifica a salvação. A gente tem que ser transformado, a gente tem que passar pelo processo. Pastor, mas o próprio apóstolo Paulo falou que é difícil, que ele tentava, ele não conseguia, ele tinha coisas. Como que eu vou fazer? Então, como eu disse aqui agora há pouco, eu vou para a Bíblia. Abre para mim, livro de Romanos capítulo 7, versículo 25. Só a parte A desse versículo. Olha o que diz. Como que eu vou mudar, pastor? Como que eu vou melhorar? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Ele é o poder capaz de transformar as nossas vidas. João 8,36 me garante: se o Filho me libertar, eu serei livre de fato. Verdadeiramente eu serei livre. Eu tenho que acreditar. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é do dia para a noite, mas existe um caminho e um processo para nós nos libertarmos dos erros e das falhas comportamentais que talvez a gente vem cometendo há 5, a 10, a 15, a 20, a 30, 40 anos.
Não é tarde demais para corrigir, não é tarde demais para dizer: eu não vou ser mais assim, eu não vou agir mais assim, eu vou ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Por isso é guerra. É guerra contra si mesmo, é guerra contra a sua mente, é guerra contra o seu coração, é guerra contra as suas vontades. Outro gerador de comportamentos errados são circunstâncias enfrentadas. Você não tem controle nenhum sobre o que as pessoas vão fazer para você, de bom ou de ruim. Você não tem controle. Agora diga assim para si mesmo, diga: eu é quem tem o controle sobre o que eu farei para as pessoas. Não importa se for bom ou ruim. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Você não tem controle porque as pessoas vão fazer para você. Você tem controle naquilo que você fará para elas, como você responderá a elas e como você afetará a vida dessas mesmas pessoas. É fato, é real, que nós vamos enfrentar circunstâncias que vão nos decepcionar muito. É fato que nós vamos enfrentar circunstâncias que vão nos ferir, que vão nos machucar na caminhada. Sim. Provavelmente a gente passe por situações de traição. Pessoas vão te trair. Sua família, seus amigos, seus cônjuges, seus filhos, seus pais. Pessoas vão te abandonar. Pessoas vão virar as costas para você na hora que você mais precisava. Aquela pessoa que você estava esperando receber um abraço dela, talvez ela nem te ligue. Sim, isso vai acontecer. Pessoas vão te agredir, vão te machucar. Alguns, infelizmente, vão passar por violência física, porque nós não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer contra nós, ainda mais de forma inesperada. Não temos. Por mais que doa, por mais que o nosso coração seja ferido, por mais que tudo isso aconteça, por mais que a gente perca pessoas importantes na nossa história, porque são circunstâncias que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida, eu tenho o poder de escolher não ferir pessoas porque eu fui ferido, não machucar pessoas porque eu fui machucado, não trair pessoas porque eu fui traído, não mentir para pessoas porque mentiram, não abandonar porque me abandonaram, não ofender porque me ofenderam. Eu é quem tenho o domínio sobre isso. A escolha está nas minhas mãos. Ei, guarde o que eu vou dizer para você. O fluxo da dor, o fluxo do sofrimento, das mazelas dessa vida, das feridas que essa vida gera, tem que se romper em você. Acaba comigo, acaba em mim. Eu não vou passar isso para frente, eu não vou levar isso sobre outras pessoas, eu não vou sangrar sobre outras pessoas, eu não vou machucar porque me machucaram, eu não vou ferir porque me feriram. Não, eu serei curado para derramar cura sobre a vida das pessoas. Eu serei transformado pelo poder de Deus. É guerra, aonde você tem a escolha nas suas mãos de fazer o que é certo. O poder da escolha está nas suas mãos. Muitos comportamentos errados se tornam realidade na vida de uma pessoa, porque ela faz tantas vezes algo errado que se torna natural para ela. Tem gente que faz o errado só de pirraça, que faz o errado só para provocar, que faz o errado só para ser diferente de todo mundo. Eu vou fazer o errado e ninguém tem nada a ver com isso, ninguém manda na minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu tenho vontade.
Eu vou fazer no meu tempo. Não aceito que apontem para mim. Decisões erradas, feitas de forma constante, se tornam para você, comportamentos errados, assumidos e realizados de forma constante, se tornam para você uma falsa verdade. Uma falsa verdade é uma? Então esteja atento. Esteja atento a comportamentos errados que você vem assumindo e tendo ele ao longo dos anos. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz com aquele que entende a palavra, é dizer: não faz isso. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz conosco, é nos confrontar. Porque ele é amigo, ele é intercessor, ele é conselheiro. Mas ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes a gente se esquece disso. Ele vai lá no coração e diz: não era para você ter feito isso. Não era para você ter agido assim. Mas a gente está tão ali. A decisão é minha, o poder é meu, a escolha é minha. Então eu vou fazer do meu jeito. E sabe o que é visível numa pessoa que vive debaixo de decisões erradas constantemente na sua vida? Ela se torna amarga, vingativa, invejosa, teimosa, rancorosa, justiceira, se acha acima das outras pessoas, carrega marcas comportamentais horríveis. E o quarto, as fontes erradas. Não é possível uma fonte de água salgada jorrar água doce. Não é possível um espinheiro produzir bons frutos. Não tem como. Cada um vai produzir frutos segundo as suas fontes, segundo aquilo que ele foi gerado para ser, aquilo que você tem se alimentado. Tem um monte de gente se enchendo de palavras erradas, de pensamentos errados, de teorias erradas. O que vai acontecer? Vai externar isso. Mentira, roubo, adultério, prostituição, promiscuidade. Se tornou uma verdade tão grande para ela, porque aquilo é a fonte, ela está se alimentando. Quer mudar comportamento? Mude suas fontes. O princípio da mudança está ali. Corte as fontes que têm te alimentado com raiva, com ira, com mágoa. Corte as fontes que têm levado você ao sofrimento. Cesse essas fontes. Porque senão elas vão se externar de forma de comportamentos errados sobre a tua vida. A gente tem que entender que sim, somos seres humanos comuns, como bem o apóstolo Paulo apresenta, que podemos carregar sobre a nossa vida algumas heranças comportamentais. Nós podemos carregar na nossa vida marcas de circunstâncias enfrentadas que nos machucaram. Nós podemos ter comportamentos que são frutos de decisões erradas tomadas de forma constante. Ou simplesmente podemos ser essas pessoas que tomam decisões erradas porque as fontes são erradas. Mas a gente precisa entender, como o próprio apóstolo Paulo disse, e a gente já citou 2 vezes aqui: Cristo é a resposta. Erga a mão direita ao céu e diga comigo: eu creio que Cristo Jesus é a resposta que eu preciso para que todo o meu comportamento seja transformado segundo a palavra de Deus. O que te liberta, o que te aperfeiçoa, o que te melhora é o poder da palavra. Olha o que diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1. João 1:1 nos traz um ensinamento muito claro a respeito de quem é Jesus Cristo. E ele diz assim, eu vou ler aqui: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é o próprio Cristo. Me envolver com a palavra, entender a palavra, ser confrontado em meus comportamentos, entender
Os comportamentos errados que eu tenho, a Bíblia está me indicando, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E quando eu entendo que a Bíblia não quer o meu mal, mas ela quer me corrigir para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida, quando eu permito ser corrigido nas minhas falhas, a qual a Bíblia está me apontando, eu vou entender que ela não é um livro antigo, ela não é um livro ultrapassado, ela não é um livro vazio, ela é a boca de Deus, do Deus que me ama, falando comigo e me aperfeiçoando todos os dias. Quando eu entendo isso aqui, eu começo a ter relacionamento com o poder da palavra, o próprio Cristo vem habitar em mim. Ele se manifesta sobre a minha vida. Agora vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Olha o que diz esse texto a respeito da palavra, a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra entra no teu coração, entra naquele lugar onde ninguém toca, só você sabe que existe uma dor e uma mágoa ali. Só você que sabe que existe aquela herança comportamental guardada no seu coração, aquele pensamento que você nunca abriu para ninguém, aquele sentimento que você nunca falou para ninguém. A palavra de Deus toca naquele lugar, ela corta, ela separa, ela tira todo o mal e traz à tona os desejos mais íntimos, para que eles sejam sarados, para que eles sejam curados e nós nos tornemos de fato as pessoas que o Senhor sonhou que nós poderíamos nos tornar. Por isso a gente precisa buscar restauração aos nossos corações. Quando Paulo fala, dentro de mim existe uma guerra, ele está dizendo, eu entendi que existe uma lei em mim, uma lei que a minha mente está dizendo assim, não faça, mas parece que dentro de mim alguém está dizendo assim, faça. Paulo está dizendo, existe uma guerra dentro do meu coração, mas ele nos dá o escape, ele nos mostra que Cristo é a resposta. Então eu preciso te dizer isso de forma clara: aprenda a guardar o teu coração. Livro de Lucas capítulo 12, versículo 34. Lucas 12, 34 nos garante algo valiosíssimo: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Eu espero que o seu coração esteja no trono. Eu espero que o seu coração esteja no reino de Deus. Eu espero que o teu coração esteja na palavra, porque aí você vai entender. Teu coração não é escravo da dor. Teu coração não é escravo da decepção. Teu coração não é escravo da rejeição, do abandono daquilo que deu errado. O teu coração pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O teu maior tesouro, o teu maior chamado é o céu. Aqui passa, aqui deixa de existir, aqui deixa de ser, mas o céu é eterno e é para lá que a gente vai. Mas a gente precisa sarar o nosso coração e os nossos comportamentos enquanto estivermos aqui. Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando para nós. Tem muita gente que você nem sabe, mas está olhando para você. E quando a transformação acontecer em você, enquanto o milagre acontecer em você, você vai poder dizer para outras pessoas assim: ei, eu fui machucado, Deus curou o meu coração para te ajudar a ser curado também e não machucar outras pessoas. Eu fui traído e perdoei para que você também aprenda a perdoar. Ei, eu fui abandonado, mas eu perdoei para que você também aprenda a perdoar aqueles que te abandonaram. Seremos curados, transformados, sarados em nossos comportamentos, à luz da palavra de Deus. Por isso que a guerra não é um lugar simples, não é um lugar fácil. É um lugar para homens e mulheres de coragem, que entendem o poder desta palavra, que olham para si e dizem: eu quero mudança, eu quero correção, eu quero alinhamento, eu quero transformação. Fecha os teus olhos.